Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que já se reapresentou, iniciou a preparação para pegar o Fortaleza, sem muito tempo para comemorar a vitória sobre o Racing na noite de ontem por 1-0, um jogo de ida da semifinal da Libertadores. Já tem jogo no final de semana, no sábado, contra o Fortaleza, e muita gente preocupada em relação a Pedro. Quanto tempo o atacante ficará sem atuar por conta da lesão que ele teve no braço? Você não sabe o que ele teve? Vou dar um spoilerzinho. Fratura no antebraço. Pois é, quanto tempo ele vai ficar longe dos gramados? A gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. E tem também zagueiro deixando o Flamengo, indo para clube alemão. Mais um spoiler. É o Wolfsburg. O jogador decidiu deixar o Flamengo e vai para o Wolfsburg. A gente vai trazer informações desse atleta também. E tem informação que saiu agora, envolvendo o Palmeiras, rival do Flamengo na briga pelo Campeonato Brasileiro. Mais um spoilerzinho. Palmeiras pode ficar sem Gustavo Gomes e Piquerez. Pois é, rapaz. Dois grandes desfalques. Todas essas informações no vídeo agora, mas antes, eu tenho certeza que você, torcedor do Flamengo, vai ligar a TV mais tarde e vai dar aquela secadinha no Palmeiras. Eu acho isso. É óbvio que alguns vão falar, não, revanche da final da Libertadores, que nada, todo mundo quer pegar a LDU na final da Libertadores da América, né? Lá em Lima, pelo menos, por enquanto. Pois é, quer dar aquela secadinha, ainda fazer aquela fezinha? Corre no site da KTO, lá você vai encontrar boas odds, inclusive o patrão da KTO acabou de me mandar aqui, ó. Quem quer apostar no Palmeiras, galera, a odd tá muito boa, tá? E quem quer apostar na LDU também tá muito boa. Corre no site da KTO, vocês vão gostar bastante. Não tem só esse jogo do Palmeiras contra a LDU. Olha a odd que a KTO mandou aqui, ó. Você que vai torcer pro Palmeiras por conta de uma revanche. Gustavo Gomes, gol do Gustavo Gomes mais vitória do Palmeiras, odd de 26. Odd boa, hein? Então corre lá no site da KTO, vocês vão gostar. Vamos agora para as informações. É o seguinte, galera, trazer... antes de falar do Pedro, vamos falar do Palmeiras, porque o Palmeiras pode perder Gustavo Gomes e Piquerez. Os dois foram denunciados por críticas arbitrais após o jogo contra o Flamengo e podem tomar gancho na reta final do Brasileirão. Os jogadores serão julgados pelo STJD e correm risco de suspensão por até 6 partidas. Restam 10 jogos para o fim do campeonato, tá? Os motivos. Gomes afirmou que o Wilton Pereira Sampaio é, abre aspas, um dos árbitros mais soberbos do futebol mundial, fecha aspas, abre aspas novamente. Tem alguma coisa com o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras, fecha aspas. Além disso, o zagueiro disse que o árbitro, abre aspas, fechou o microfone, fecha aspas, para falar com ele. E o Piquerez foi expulso por dizer para o árbitro, abre aspas, você está de sacanagem, veio aqui só para roubar a gente, fecha aspas. Então, os dois podem ser punidos pelo STJD. E galera, como é o primeiro vídeo que eu subo aqui no canal, eu não queria deixar de elogiar a partida do Carrascal, melhor em campo, gol da vitória sobre o Racing, jogando muita bola, um jogador que veio e assim, mostrando por que o Flamengo decidiu investir 12 milhões de euros e perder, entre aspas, 3 meses negociando a contratação desse atleta. Um jogador que chegou ao seu 12º jogo com a camisa do Flamengo e até o momento vem fazendo grandes exibições, 4 assistências, 2 gols, sendo fundamental na parte tática, atuando em várias posições. Que jogador o Carrascal, então parabéns à diretoria do Flamengo por essa contratação. É óbvio que a gente vai elogiar muito o Carrascal, mas eu gostaria de elogiar também 2 atletas do Flamengo na partida contra o Racing. Primeiro, o Rossi fez um milagre no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, uma defesaça, e o segundo jogador é Pulgar. Gente, eu gosto muito do futebol do Saul, mas o Pulgar entrega algo que o Saul não entrega, que é o combate físico, a marcação. E ele tem estatura, uma estatura alta. Isso facilita demais o estilo de jogo do Felipe Luiz. Ele dá passe quebrando linha. Inclusive, se não fosse o impedimento milimétrico do Samuel Lino, ele teria dado uma assistência primorosa para o Samuel Lino, um passe absurdo. Um jogador muito importante, faz cobertura na parte defensiva. Então, assim, hoje, para mim, o Pulgar é titular absoluto nessa equipe. Embora o Saul seja um jogador muito importante também, mas ele tem um
outras características essas para um futebol diferente. E aí o Felipe Luiz pode decidir a escalação de um ou de outro, até mesmo os dois juntos em determinado momento. E, galera, sobre o Samuel Lino, ele entrou muito bem no segundo tempo, então não vamos entrar nessa de que o jogador não vale, pra que pagou isso? Não é assim, futebol é cítrico, galera. A gente sabe que hoje a gente está elogiando o Carrascal, daqui a 10 jogos a gente pode estar elogiando o Samuel Lino, então vamos ter paciência. O Samuel Lino mostrou que pode ajudar sim. Ele entrou no segundo tempo muito bem, por sinal. E outra, teve um gol ali que o goleiro do Racing salvou, não foi ele que perdeu. Méritos do goleiro adversário, não foi ele que perdeu o gol. E ele fez uma boa partida entrando no segundo tempo, mostrando que pode ser importante. Vamos agora falar do Pedro. Hoje, quinta-feira, às 8h36 da manhã, eu recebi a informação e publiquei nas outras redes sociais, Twitter e Instagram, a seguinte informação envolvendo Pedro. Exames constataram fratura no antebraço do atacante Pedro. Ele ficará de 21 a 30 dias com o local imobilizado. Sobre o período que ficará sem jogar por conta dessa lesão, a resposta que eu tive naquele momento da fonte é: ainda vamos avaliar. Não tem como dar esse prazo ainda, porque ele ainda será avaliado. Quase 2 horas depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando a nossa informação. E o Flamengo disse o seguinte: o Flamengo confirmou e disse: substituído com dores no braço direito no segundo tempo de Flamengo 1, Racing 0, em jogo válido pela Libertadores, o atacante Pedro passou por exames de imagem ainda na madrugada dessa quinta-feira. O laudo apontou fratura sem desvio na una. O jogador será reavaliado hoje pelo departamento médico do clube para estabelecer um planejamento de recuperação. Una, para quem não sabe, é o osso mais longo do antebraço, tá? E assim, agora, nesse momento, por volta das 3 horas da tarde, ele está sendo avaliado pelo departamento médico do Flamengo. Vamos aos fatos. Não é mentira, não é balela de que ainda não tem como dizer qual será o tempo que ele ficará longe dos gramados. Por quê? Depende da imobilização, depende de como o atleta vai reagir a essa imobilização, depende de como a imobilização será feita, se será permitido ele entrar com essa imobilização nos jogos. Ele é um atleta, segundo essa fonte do Flamengo me passou, só para vocês terem noção, ele é um atleta que utiliza muito os braços para poder jogar marcação, pivô, ele utiliza muito os braços. Então, como que ele vai utilizar os braços? Ele vai sentir dor? Não vai? Então, depende de muitos fatores. Então, nesse momento, dia 23 de outubro, às 15 horas e 15 minutos da tarde, não tem como cravar qual será o prazo de retorno dele. Repito, ele ficará pelo menos 3 semanas com essa imobilização. Eu acho que ele vai fazer de tudo para ficar à disposição para o jogo da volta contra o Racing, na quarta-feira que vem, dia 29, lá na Argentina. Se vai ficar à disposição, eu não posso dizer isso. Eu estaria sendo leviano e mentiroso com vocês e garanto para vocês, quem falar isso também vai estar mentindo, porque não tem como saber. Pelo menos agora, ele está sendo reavaliado pelo departamento médico do Flamengo novamente. Não tem como saber. Agora, podemos olhar o copo meio cheio. Qual é o copo meio cheio? Foi uma lesão na parte superior. Ele utiliza, obviamente, muito mais as pernas. Então, teoricamente, em algum momento ele pode jogar, mesmo com essa fratura no antebraço. Então, tem a notícia ruim, a notícia boa. Então, a péssima notícia é que é um jogador que está com lesão, um jogador importante, centroavante. Inclusive, o Bruno Henrique está tão mal, e ele entrou mal no jogo contra o Racing, pelo menos na minha concepção. No gol do Carrascal, ele perdeu o gol, porque foi no rebote da finalização dele. Até o timing de entrevista do Bruno Henrique foi mal ontem, porque ontem, depois do jogo, ele falou que não gostaria mais de jogar como centroavante, que havia conversado com o Felipe Luiz. Bruno Henrique, o jogador da posição, saiu lesionado, foi direto para o hospital e você sabia disso. Como é que você me vai para os jornalistas na zona mista e fala que não quer mais jogar de centroavante? Se você não quer mais jogar de centroavante, você não vai jogar no lugar do Pedro. Espero que assim seja. E aí, pelo menos na minha visão de futebol, acho que o Gonzalo Plata pode fazer essa função de falso 9, digamos assim, e que ele já fez em alguns jogos e foi muito bem. Óbvio, ele não tem o poder de finalização como o Pedro tem e ninguém tem no elenco como o Pedro. Mas ele é um jogador que, assim, taticamente falando, ele entrega tudo que o Felipe Luiz pede. Aí o Juninho, pode ser também, mas eu ainda prefiro o Gonzalo Plata. E para finalizar nosso vídeo, galera, tem zagueiro deixando o Flamengo.
está indo para o Wolfsburg, da Alemanha. Esse zagueiro é o Clayton, ele assinou pré-contrato, já é do clube alemão, tá? E por que ele assinou um pré-contrato? O contrato dele atual com o Flamengo vai até dezembro desse ano, ou seja, ele estava livre para assinar um pré-contrato, ele já havia dito ao Flamengo que não iria renovar o contrato dele. Assinou com o Wolfsburg e em janeiro ele se apresenta ao clube alemão. Vene, o Flamengo vai ficar com algum percentual dele? Não, não vai ficar com nenhum percentual dele, porque ele vai sair livre, vai ficar livre no mercado e depois se apresenta ao Wolfsburg. É a mesma situação do Matheus Cunha, o goleiro, jogador que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e ele vai sair livre em dezembro e vai se apresentar ao Cruzeiro. Então, Cleiton, que você seja muito feliz lá no clube alemão. Eu sei que muita gente vai falar, vaza, não joga nada. Não, ele é muito bom jogador, é um zagueiro que infelizmente acabou dando mole no gol do Bahia, naquela derrota para o Bahia, mas para mim não foi culpa dele. Eu acho que foi um erro de planejamento com os zagueiros, poderia ter tido mais minutagem antes de entrar em campo e ele obviamente sentiu o ritmo de jogo. Mas é um jogador canhoto, zagueiro canhoto, que faz a lateral, um jogador jovem e que ele seja muito feliz. Tá? Sempre que ficou à disposição deu a vida em campo, mas é um jogador que tinha poucas oportunidades e agora vai seguir a vida dele lá no Wolfsburg. Beleza, galera? Até o próximo vídeo, um abraço e fui! Ah, meu amigo, se tem uma coisa que o Flamengo sabe fazer, é mexer com o coração da nação rubro-negra. As últimas notícias estão simplesmente insanas. O clube está vivendo um momento de virada, daqueles que fazem a gente lembrar o que é ser Flamengo de verdade, aquela mistura de emoção, história e grandeza que faz o Maracanã tremer. E para começar, vamos falar da bomba que está dando o que falar. O Flamengo pode estar prestes a deixar o Maracanã para construir o seu próprio estádio, a tão sonhada Marvelous City Arena. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Um estádio moderno, colossal, com capacidade para mais de 78 mil torcedores e um investimento de quase 3 bilhões de reais. Isso é o Flamengo mostrando que não quer só ser o maior dentro de campo, quer ser gigante fora dele também. Imagina, irmão, um templo inteiramente rubro-negro, com o escudo estampado em cada canto, a arquibancada pulsando e o grito de Mengão ecoando no estádio que será 100% do Mengão. Agora, pensa comigo, o Maracanã é histórico, é sagrado, é palco de glórias, mas a ideia de ter uma casa própria é simplesmente revolucionária. Um estádio com a identidade rubro-negra em cada detalhe, com estrutura de primeiro mundo e tecnologia de ponta para proporcionar uma experiência única para o torcedor. E sabe o que isso significa? Que o Flamengo não está apenas construindo um estádio. Está construindo um legado. Um símbolo de poder, de modernidade e de amor pelo clube. O nome Marvelous City não é à toa. O Flamengo quer que esse estádio seja uma verdadeira maravilha do futebol mundial, um cartão postal do Rio de Janeiro e o orgulho da nação. Enquanto isso, nos bastidores, o técnico Felipe Luiz segue mostrando que não é só um ex-lateral brilhante, mas um treinador que respira Flamengo. O cara vem chamando atenção até da imprensa europeia, que está encantada com o estilo ofensivo e o domínio tático que ele vem impondo. Felipe entendeu perfeitamente o que é vestir o manto sagrado. Ele vive o clube, sente o clube, e está conseguindo extrair o máximo de cada jogador. O time joga com intensidade, com garra e, o mais importante, com aquele brilho nos olhos que a gente tanto ama ver. E não é exagero dizer que esse Flamengo começa a lembrar aquele esquadrão de 2019, que atropelava todo mundo. Arrascaeta continua sendo o maestro dessa orquestra rubro-negra. Cada toque dele na bola parece poesia. Pedro segue letal, decisivo, sempre pronto para empurrar a bola para dentro. E Bruno Henrique, o foguete da Gávea, esse nunca cansa. Com a velocidade e a raça de sempre, ele tem sido um dos pilares do ataque. O entrosamento entre eles é absurdo. Dá para ver que o elenco tá fechado, unido, jogando por algo maior, a glória eterna. E, para completar, Felipe Luiz vem lapidando jovens talentos, mostrando que o futuro do Mengão também está em boas mãos. Mas nem tudo é campo, meu amigo. Uma notícia emocionante também mexeu com os corações flamenguistas essa semana. O tribunal finalmente absolveu os últimos réus do caso do incêndio de 2019, aquele que levou os nossos meninos do Ninho. Foi um momento doloroso da história do clube,
uma ferida que nunca vai cicatrizar por completo, mas essa decisão representa um encerramento jurídico de um capítulo trágico. A torcida nunca vai esquecer, e cada vitória do Mengão é, de certa forma, uma homenagem àqueles garotos que vestiram o manto com tanto orgulho. Eles continuam vivos na memória e no coração da nação. Agora, o foco volta para o campo e para o futuro. O Flamengo vem treinando forte, com intensidade máxima, pensando na Libertadores e no Brasileirão. O elenco sabe que o torcedor quer títulos, quer emoção, quer ver o time brilhar. E olha, se depender da energia que vem da arquibancada, não há adversário que aguente. O Maracanã, ou quem sabe em breve a Marvelous City Arena, vai virar um caldeirão. A torcida promete fazer cada jogo virar uma final. E o time? O time tá pronto para devolver tudo em forma de vitórias, gols, claro, mais taças pro armário da Gávea. O Flamengo vive um momento de reconstrução e afirmação. É o clube mostrando que pode cair, mas sempre se levanta mais forte. Que pode ser criticado, mas responde dentro de campo. Que pode até errar, mas nunca deixa de sonhar grande. E é isso que faz o Flamengo ser diferente. A cada nova notícia, a cada nova conquista, o torcedor percebe que o clube não para, não se acomoda, não aceita ser coadjuvante. O Flamengo nasceu para ser protagonista. E se o futuro reserva uma nova casa, um novo estádio, novas glórias e novos títulos, uma coisa é certa, o coração da nação rubro-negra vai bater ainda mais forte. Porque o Flamengo é mais que um time, é uma paixão que atravessa gerações, que faz o impossível parecer rotina e que transforma qualquer dia comum em um espetáculo. E pode escrever aí, o Mengão vai fazer história mais uma vez.